O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Haviam 2 ou 3 hospedeiras já desmaiadas e depois vejo uma que ainda se levantou e desmaiou pelo corredor mesmo, ou seja, porque a falta de oxigênio de cima para baixo. Ou seja, eu olhei para o lado, a minha esposa, os filhos, estava tudo com aquela cor completamente amarelo, verde, algo completamente, tudo já a dormir, já sem oxigênio. O setor do turismo vive tempos confusos entre o recente boom e a euforia e tempos difíceis de guerras e instabilidade. Considerado um visionário e empreendedor, Rui Torroso, CEO da Living Tours, é um dos maiores operadores turísticos em Portugal. Mas este barcelense é muito mais do que isso. É disléxico, é kickboxer campeão, casou numa praia do Mar Caribe, comeu sapos, tartarugas e larvas na Ásia e é apaixonado pela corrida às 5 da manhã todos os dias. Vamos conhecer melhor o que move este convidado que segue esta máxima de Steve Jobs. Quando olhamos para o passado, tudo faz sentido. Portanto, durante a nossa vida, devemos confiar no facto de que nada acontece por acaso. Olá, Rui, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Convidado do Extra. É um prazer falar contigo. Obrigado, João. O prazer é meu, portanto. Tu, é engraçado, tu nasceste estás quase a mudar de década. Quase. Para o ano, não é? Para o próximo daqui a um ano, ano, mas daqui a em março do ano que vem, exatamente. mudas para os 50. Isso assusta-te ou não? Mas tu és muito ginasticado e és muito de corrida diária e coisas do género, portanto és uma pessoa fisicamente não se assusta com isso. O facto de que começamos já a pensar na reta final, mas faz parte da vida, não é? A reta final vai ter 1000 km. Nasceste em Via Todos, eu acho isto um nome muito curioso, isto é um lugar ali a 13 km de Barcelos, mas Via Todos é um nome lindo para quem vive, o modo de vida é viagens. Via Todos é ótimo, não podia ser melhor. Era precisamente o nome da vila, enfim, da aldeia, era Via, que era a via de todos, portanto, quem vinha de Barcelos, de Braga, para num cruzamento onde seguiam para a Póvoa de Varzim para a época balneária, e, portanto, daí vem o nome de Via de Todos. Que giro, acho muito giro. E passaste a tua infância em Famalicão, és o mais novo de 3 irmãos e de facto estava a pensar nisso porque tu em pequenito, esta conversa podia não estar a acontecer, Rui, tu ias morrendo com 6 anos. Sim. Afogado. Sim, afogado, sim. Porque isto no tanque. Que é num tanque, exatamente, ou seja, e os meus pais foram lá 3 vezes e só a 3ª vez é que me encontraram, portanto, passaram no tanque, foram procurar por mim em toda a vizinhança, enfim, em todos os locais possíveis, e à 3ª vez encontraram-me, já não estava assim muito avançado. Estavas no fundo? E, portanto, estava no fundo. E depois foste para o hospital já frio e já sem sinais de vida, não é? Ressuscitaram, digamos assim, foi um autêntico milagre, és um miraculado. Sim. Ou seja, quando os meus pais me deixaram no hospital, portanto, a indicação é que seria praticamente difícil e, portanto, quase voltar à vida. E, portanto, eles estavam quase a conformar-se. Portanto, então, a tua vida é uma second life, completamente. E já passaste mais situações uma recentemente já falamos. Mas, de facto, agora que está a começar o verão, e é sempre bom falar disso, o verão começou, não é? Mas só nos últimos 20 anos, com os meus filhos. 300 crianças, nos últimos 20 anos, 300 crianças em Portugal, e jovens e bebés que morreram afogados, e muitos nestas tanques e piscinas privadas, porque uma criança basta um palmo de água e pode morrer afogada, não é um bebê? Portanto, é aquela morte chamada morte silenciosa, não é? Sim, ou seja... E, portanto, é um bom alerta que aqui deixamos. Temos aqui o fabuloso Rui uma coisa, não é? Eu estava a brincar com a minha mãe enquanto ela lavava a roupa no tanque e, portanto, a meio do almoço, lembrei-me que tinha deixado o barquinho na água e levantei-me da mesa e fui lá buscá-lo. Entretanto, como ele estava no meio, eu estava a puxar por ele e, entretanto, não sei como me caí. Escorregaram qualquer coisa e caíste. E lembro que meus pais me perguntavam porque é que tu não respondias, eu tentava responder, mas eu engolia mais água, não é? E, portanto, não conseguia falar. Impressionante. Muito bem, tu casaste, entretanto, olha, quando eu li um texto teu que dizia que casei numa praia da Jamaica com uma namorada de 11 anos, eu pensei, isto é pedofilia. Quando eu li primeiro eu percebi, mas ele não, teve um namoro de namorada há 11 anos, casou com a Sofia, que era a tua namorada, que no dia que tudo começou quando pediste uma caneta.
Sim. É extraordinário. Ou seja, ela entrou na aula, enfim, estudámos os dois gestão, ela entrou na minha sala para fazer, ela adora matemática e, portanto, depois acabou por me dar as explicações todas de matemática, porque precisamente com a dislexia a coisa não é fácil, e entrou na minha sala para fazer uma aula avulsa e, portanto, sentou-se na minha frente, enfim, pedi-lhe uma caneta e depois passou a ser minha explicadora, a minha namorada, a mãe dos meus filhos. Exatamente. Tem 2 filhos extraordinários, tem 15 anos e 12 anos, Salvador e Bernardo, com quem acompanham muitas vezes nas vossas viagens, é muito curioso. Sim. Falaste na dislexia e é uma coisa muito engraçada. Eles também têm, porque herdaram de ti. Os dois. Porque quando é via do pai, hereditariamente... Sim, cerca de 70% da probabilidade é de que, sendo o pai, a transmissão é a probabilidade de 70% e, portanto, e efetivamente os dois ambos tiveram e, portanto, é algo que não é uma doença, mas é uma disfunção na leitura e na escrita. E Rui, eu não sabia disto e soube que era disléxico pelo teu LinkedIn. Porque diz lá, pensamento disléxico. E eu pensei, olha, é coragem, este homem tem coragem que tem. Mas é considerada uma coisa, a nível do profissional e para empresas, é uma disfunção. Portanto, só explicar às pessoas, manifesta-se ao nível da aprendizagem, da leitura e da escrita. 10% da população mundial é disléxica. Tiveste que lutar e conviver toda a tua infância e juventude com isso. Ler, de facto, é um desafio, porque tu lês a palavra, por exemplo, casa, e vocês leem casa. Casa, ou seja, não... Mas não é bom, casa não tem acento, não é? Portanto, exato, tu não tens acento, vocês não acentuam, portanto é casa. Exatamente. Ou seja, a ideia é que os léxicos também trocavam as sílabas, não é? Também trocam, depois há casos em que a própria leitura, o caderno treme, ou seja, as palavras tremem e algumas caem pelo caderno afora. E, portanto, em graus mais avançados, sim. Ou seja, eu a primeira vez que li um texto, assim, ou a primeira vez que li um livro foi aos 18 anos, portanto até aí eu não conseguia ler, portanto os textos sempre, e na altura não era diagnosticado porque não estava, portanto atualmente já é reconhecido, já existe um apoio diferenciado e portanto, mas na altura não, e portanto é sem dúvida uma grande dificuldade na leitura e essencialmente naqueles anos mais, naquelas idades da escola primária, de segunda classe, quando se está a aprender a ler e a escrever e nós não sabemos ler e portanto chegámos à 4ª classe ainda com muita dificuldade para ler e, portanto, o colega do lado olha para nós, não sabemos e basicamente as crianças é burro. É burro, não sabe ler e, portanto, e há muitas pessoas que têm grandes complexos pela vida fora porque, efetivamente, desde pequenino foi assimilado, deve ter um problema, é burro e não, ou seja, efetivamente a dislexia tira de um lado, mas também, efetivamente, e por isso é que muitas empresas agora procuram disléxicos porque, essencialmente, ao nível de resolução de problemas, criatividades, traz-nos aqui outra forma, acima de tudo, objetividade, sim. Aliás, é a única coisa que tu dizes que tens escrito na sala de reuniões da tua empresa. Pensem fora da caixa. É muito engraçado. Sim. Mas, de facto, isso é verdade. Há as chamadas empresas neurodiversas, não é? Sim. Não se focam nas limitações dos trabalhadores em comparação com o tradicional. E reconhecem que a verdadeira força está na diversidade de pensamento. E tem esta coisa do TDAH, por exemplo, este transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade, a parte de ser Asperger. E depois há imensos exemplos, mentes neurodivergentes brilhantes, como o Da Vinci ou o Einstein, que tinha Asperger. Sim. O TDAH também, o Elon Musk, o Henry Ford, o Steve Jobs. Pronto, não podia ser só a Shakira, o Branson, da Virgin, podia ser só a Shakira, a Agatha Christie e a Cher, mas comparas com os grandes, tu és esperto. Não, essencialmente para a área do empreendedorismo, não é? Ou seja, exatamente. Que são, sem dúvida, também os meus, enfim, digamos, de ínteres e inspiração, essencialmente, por exemplo, Richard Branson, que criou aqui um grupo da Virgin e, portanto, que é, sem dúvida, uma grande inspiração e, portanto... E também das viagens espaciais, também é com ele, e os balões, e atmosféricos e aquelas coisas. É extraordinário. Tem, de facto, ler é sempre um desafio, desde pequenino. Agora percebi, pelo teres falado nisso, que a dislexia, portanto, tem vários graus, e isso há pessoas muito mais do que outras. Sim. Ou seja, ou pelo menos depois uns têm mais dificuldade na leitura, outros mais na escrita, enfim, afeta, difere. E depois, é uma coisa que se cura, entre aspas, ou é uma coisa que se controla completamente? Ou seja, controla-se, um sinal qualquer. Portanto, a minha leitura só a partir dos 18 anos é que realmente eu consegui, mas, por exemplo, depois de começar a ler um livro, adorei. Uma coisa como que estabiliza? Ou seja, leio muito mais devagar que uma pessoa normal, ou seja, muito mais lento. Mas lês muito, e dizes que lês muito. 25 a 30 livros por ano, como é extraordinário. Empreendedorismo, biografias, tu gostas. Essencialmente. Mas e com os teus filhos já foi diferente, porque já sabia, como eles sabiam que sim, eles foram diagnosticados aos 2 anos, portanto, começou
começámos ali a perceber alguma, precisamente na escola primária, portanto na segunda classe, não foi aos 2 anos, foi na segunda classe, portanto já aos 6, 7. 6, 7, exatamente. Sim. E portanto nessa altura é que começámos a perceber que havia ali alguma dificuldade e fomos precisamente fazer devemos ver testes, imagino. Portanto, sim, ou seja, primeiro num e depois mais tarde no outro, e portanto curioso que o mais velho é mais na leitura, na escrita, e o mais novo na leitura, ou seja, que afeta mais. Portanto, mas de qualquer maneira, tanto um como o outro, um texto mais, ou seja, com alguma dimensão, retiram, passam, não leem, ou seja, mas por exemplo, nota-se aqui não há barreira, ou seja, nós quando fomos a uma consulta de um especialista, portanto, ele entrou dentro da sala do médico e, portanto, já com 6, 7 anos, ultrapassou a barreira que já deveria perceber que tinha ali uma barreira, entrou dentro da secretária do médico, mexeu-lhe no computador, ou seja, não há limite, não conseguimos ver a barreira de até onde é que eu posso ir e a partir de onde é que eu já não posso, aquilo já é invasão, e portanto há aqui não se consegue ter e depois com a idade a coisa. Mas isso tem a ver com a dislexia também? Tem a ver com a dislexia, precisamente. Não sabia. Muito bem, mas de facto é uma coisa que está aprovado, uma investigação da Cass Business School concluiu que 35% dos empresários norte-americanos sofriam de dislexia, e de facto é uma coisa que as pesquisas indicam que as pessoas com dislexia podem ter maior capacidade de resolução de problemas, pensamento visual, objetividade, criatividade e inovação. E a dislexia pode promover a persistência, a determinação, capacidade de adaptação em ambientes de mudança. Portanto, é tudo o que precisa um empreendedor, um empresário também. Sim. Disso também tens o sucesso que tens, não é? São ferramentas essenciais para o percurso, para ultrapassar barreiras, para ultrapassar dificuldades e, portanto, resolver problemas e fazer a coisa avançar. E tu és um bom exemplo, então, disso. Entre os hobbies e todo o desporto, por exemplo, agora está a propósito de coisas que te podem ajudar. Há também a questão do kickboxing. Tu foste campeão ibérico do teu tamanho, claro, num torneio, tinhas 17 anos. Como é que isso, além de gostares de esportes ao ar livre e vê-se, tu és uma pessoa com um ótimo ar de saúde, cycling, corrida, natação, ténis, continuas de vez em quando vais correr às 5 da manhã, isso é verdade? Todos os dias. Vais mesmo? Vou. 5 da manhã, seja em Portugal, seja em qualquer parte do mundo. Vou trabalhar bem disposto e assim tenho o fim do dia para estar com os meus filhos e com a minha mulher. Isso é sim, muito giro. Exatamente, é isso. Ou seja, meu Deus, é incrível. Efetivamente, não fiz a vida toda assim, naturalmente, mas claro. portanto, a partir do momento que percebi que me trazia benefícios, e há uma coisa que a persistência e o rigor, portanto, é fundamental de não abandonar, e portanto é incrível fazer esse ritmo. Mas isso herdaste a tua mãe? Sim, ou seja, a minha mãe sempre muito mais rigorosa, superação. Sim. É muito giro isso, essas heranças. E o teu pai, muito empreendedor também, na metalomecânica, é a área dele, sempre em busca de projetos e de sonhos. Tu és um conjunto fabuloso de uns pais a quem tens muito que agradecer, que são também fabulosos. Claro. Mas o kickboxing também é importante, é uma arte marcial que também te ajudou no teu caráter e nos teus negócios. Também traz benefícios, dúvida. Não é? O cair e levantar, não desistir, esta persistência, sem dúvida que foram momentos difíceis no desporto, no kickboxing, mas o conseguir e o chegar ao final e levantar o braço e conseguir dá aqui esta resiliência para também na vida, enfim, enfrentar os grandes desafios que todos nós enfrentamos, seja na vida profissional ou pessoal, enfim. É paciência, o controle emocional, autocontrole, como tu dizes, e sobretudo aprender com as vitórias e as derrotas. É muito importante isso. E um desporto marcial tem essa grande vantagem. Sem dúvida. Incrível. Isso é muito importante. Tu, então, a tua área de gestão, tu licenciaste em gestão na Lusíada, e outra coisa fantástica, tu, estamos em 1999, no penúltimo ano, decidiste, eu vou treinar e aprender mais inglês. Idioma. E para isso escolheste ir para a Irlanda, mas ainda por cima o inglês, que tu dizes é das piores, o pior idioma para os disléxicos. Porquê? Sim. Ou seja, precisamente por causa dos fonemas. Ou seja, a língua inglesa é rei nos fonemas e, portanto, sei lá, o stick, o steak, ou seja, há muita palavra que é para um disléxico, ou seja, os meus filhos precisamente, aliás foi aí que percebemos que eles não estavam a aprender no inglês, alguma coisa que se passava, estavam no Cambridge, no British School, e o que é que se passava, e foi aí que começámos a perceber, porque não dá, ou seja, ali, mas eu sabia que queria,
e portanto desde muito pequenino que queria, enfim, o sonho, eu quero viajar pelo mundo, eu quero conhecer o mundo, e portanto algo que sempre teve... Inglês é uma linguagem universal, obviamente. Sim, e portanto eu sabia que, sem saber que vinha para o turismo, sabia que precisava do inglês para concretizar este objetivo de vida, e portanto no penúltimo ano da faculdade, nada a ver, gestão, portanto não tinha nada a ver com turismo, e portanto fui para a Irlanda, para uma casa de família, estudar para um colégio de verão. Pertinho do hotel que é do Bono, do Bonovox, do YouTube. Exatamente. Isto é em Dublin, estamos em Dublin. Sim. Estiveste lá aqui um ano? Não, ou seja, foi de verão, foram 2 meses de verão, portanto intensivos num colégio, e portanto estive a treinar o meu inglês, porque sabia que me iria fazer falta para viajar pelo mundo, efetivamente. E depois também aí contactaste-te todos os dias de autocarro para o colégio. Para o colégio, sim. E aí contactaste também com outra coisa que era a leitura. Toda a gente levava livros e tu disseste, exatamente, que engraçado este hábito. Aí ganhaste também essa. E de facto é assim, em Inglaterra, no metro em Londres, completamente distinta da nossa. Eu de repente ia no autocarro e olhei para o lado e percebia que toda a gente estava a ler um livro, menos eu. Seja latino, cultura latina, e portanto, facilmente fui comprar um livro e portanto também aderi à moda, digamos assim, mas é importante, claro que sim. E outra coisa boa que tu viste em Dublin também, abriu-te um bocado os olhos, foi esta coisa, o teu primeiro contacto, digamos, com o turismo com alguma expressão. Aí havia estes autocarros 2 andares, estes pop-offs, exatamente. Que em Portugal ainda não existia. As visitas guiadas. Estávamos a falar de 1999, portanto mesmo o turismo no Porto era muito residual, não é? O turismo no Porto era praticamente inexistente, ou seja, haviam 3 ou 4 hotéis na Boa Vista para negócios, portanto, mas turismo de lazer era quase inexistente. Havia também os tours a pé, que tu viste lá em Dublin, e é uma coisa que está, esta moda dos walking tours, e é uma coisa, eu já fiz isso em Bruxelas, por exemplo, e é uma coisa muito gira. Há pessoas que se oferecem para mostrar os principais museus do centro histórico, não sei o quê. Os free walking tours tornaram-se famosos em todo o mundo, ou seja... E é uma característica muito engraçada de conhecer, de verdade conhecer, e depois lanchas num sítio, num café típico, numa coisa, não é? É muito engraçado eu fiz isso uma vez sem querer, porque chegámos a um sítio em Bruxelas onde os museus iam fechar, ou iam por qualquer razão, não lembro o que aconteceu, uns atentados, não sei o quê, e que estava fechado, mas vimos um homem com um cartaz, não sei o quê, que foi ter connosco, não querem que façam uma visita pelas casas, que é que morou nas casas principais da Grande Plaça, não sei o quê, não é? E foi um passeio giríssimo que ele fez. Incrível, e hoje em dia sei que isto é uma coisa já instituída. Não é muito cultural cidades. Em Portugal fazermos tours pelo mundo, ou seja, a não ser naqueles destinos de praia, que se vai fazer um tour de barco, enfim, exatamente. Não é muito a nossa cultura portuguesa de fazer tours, mas efetivamente é algo que eu aderi e que faço tours em todo o mundo, porque efetivamente é a melhor forma... íntimos, são muito próprios, são 3 ou 4 pessoas. E é a melhor forma de, no menor curto espaço de tempo, nós conseguirmos ver o máximo, os principais pontos, porque obviamente que nós quando viajamos para um destino, enfim, estamos 1, 2, 3 dias, e nesse pequeno curto espaço de tempo nós, se vamos alugar um carro ou visitar por nós próprios, nunca vamos conseguir visitar tudo, e portanto fazer o tour é sem dúvida, e daí a razão de querer e lançar depois uma empresa de tours. Bem, cá. Muito bem, depois tiveste uma pós-graduação em Contabilidade e Finanças, MBA, quando tu acabaste o curso, fizeste este programa do JEEP. O JEEP, portanto, Jovens Empresários de Elevado Potencial, tanto Administração e Negócios, da ANJs, Associação. Exatamente. Então, candidataste, tu tinhas 3 projetos de negócios, já vamos falar deles, que tu pensavas, candidataste, eles têm este programa do JEEP, que é... Eu não sei se hoje em dia ainda existe, existiu durante muitos anos, foi incrível. Era 50 mil euros, de repente, para a pessoa começar o seu primeiro negócio, era muito importante. Eu estava a sair da faculdade e, portanto, pensei, ok, eu com este prémio, eu se calhar já não preciso de ir, posso empreender já. Portanto, eu sempre tive a vontade, a partir dos 16 anos, eu quero empreender. Isso tinha um objetivo claro. Por isso é que eu tirei gestão, por isso é que eu fiz a pós-graduação, o mestrado, enfim, o MBA. E, portanto, o começar o teu negócio, o GIP foi tipo, ok, há aqui esta possibilidade, 50 mil euros vão fazer imenso jeito, e, portanto, eu candidatei-me com estas 3 áreas de negócio, portanto, que era a distribuição de jornais porta a porta, a distribuição de vinhos online, portanto, estávamos nos anos 2000 e, portanto, os .com, precisamente, começaram a surgir, portanto, a ideia de vender aqui online vinhos, se fosse B2C, B2B, portanto, para restaurantes ou cliente final, e depois era na área do turismo, aquilo que tinha visto na Irlanda, mas que era, digamos, a área que menor probabilidade, porque o turismo era inexistente no Porto, não é? Ou seja, e portanto, tinhas este sonho de mostrar Portugal ao mundo, os turistas que viessem ao Porto, tu podias, e tinhas visto na Irlanda, a ideia de criar aqui uma empresa, poder ser aqui os perfeitos anfitriões a mostrar aqui
aqui o nosso destino, Portugal. Living in Portugal. Mas de facto com 50 mil euros podias arrancar o teu escritóriozinho, sim, muito bem. Eu conseguia arrancar com menos, portanto, mas isso era sem dúvida E isto era complicadíssimo, então foi uma recruta, autêntica recruta para comando. Sim, ou seja, este programa já era famoso, ou seja, era muita formação em sala, portanto, desde finanças, contabilidades, portanto, tudo aquilo que faziam ferramentas necessárias para empreender, e depois terminava com uma semana em que nós éramos largados. Era a semana de campo. Era uma semana de campo, ou seja, mas muito, muito dura, ou seja, recordo-me perfeitamente, nós íamos dormir, durante o dia tínhamos atividades de desporto, íamos dormir e que durante o dia andaram psicólogos a perceber quem é que chocou com o colega, e dormíamos 2-3 horas, acordavam-nos e punham-nos uma peça de teatro para representar em meia hora com aquela pessoa que nós tivemos o maior conflito durante o dia. E, portanto, primeiro, fazer pazes sem dormir 3 horas. Poder colaborar e ter que ultrapassar todas as diferenças de opiniões que tínhamos e portanto, decorar uma peça de teatro e ir para cima do palco, mas, ou seja, eram 50 mil euros e, portanto, todos tinham que dar o melhor e tínhamos que ultrapassar por mais que nos fosse. Foi duro. O programa foi muito duro. Mas valia a pena, logo por azar, esse ano não houve os fundos europeus não chegaram. Não chegaram fundos europeus, efetivamente não houve. Mas tiveste outro convite também importante, mas já vamos falar disso, já segui este pequeno intervalo. Até já. Estamos a falar com o Rui Torroso, ele é CEO da Living Tours, um dos maiores operadores turísticos em Portugal. Estamos a falar da sua experiência, concretamente deste programa Jeep, onde tu candidataste, no fundo, um programa da Associação Nacional de Jovens Empresários, a este subsídio, este arranque, que era um grande arranque para a tua empresa, de 50 mil euros, onde tiveram uma semana final, uma semana de campo complicadíssima, difícil, onde acordavam da meia-da-noite para fazer orientação noturna, e isto numa montanha perto de Arcos de Valdevez. Exatamente. Havia várias provas, uma delas esta coisa complicada que tiveram que fazer, de representar em meia hora uma peça com a pessoa que tinha mais chocado com vocês durante o dia, sempre com psicólogos, cobaias autênticas, psicólogos sempre a observar e tal. Mas de facto, depois de passar isto, e até ficaste muito bem classificado, acabaram por não vir os fundos nesse ano, mas acabaram por fazer um convite muito interessante. Sim, muito ou seja, sedutor. Efetivamente nós ficámos à espera que chegasse o prémio não chegava, entretanto a ANGE tinha aberto, ou estava a abrir no Brasil, em Fortaleza, portanto os escritórios e instalações no Brasil, e portanto havia lá um arquiteto que estava à frente do projeto e entretanto ele foi, teve um assalto e entrou completamente em pânico e eu quero-me ir embora, e portanto eles tiveram que arranjar alguém que tivesse potencial para pegar no projeto. E, mas este era um convite irrecusável, com casa, carro, telemóvel, computador, enfim, o prestígio de representar a ANGE junto às autoridades. Sim, lá. E alguém a sair da faculdade com uma proposta destas, portanto foram os 15 dias, os piores 15 dias da minha vida, portanto eu todos os dias acordava e eu quero ir, porque isto não volta a bater 2 vezes na mesma porta, portanto, mas depois, enfim, falando com os meus pais, o meu pai, sabes que eu tenho dois irmãos que há 40 anos foram para o Brasil, nunca mais voltaram, e tu andaste a estudar, tiraste uma licenciatura para me ajudar também na empresa e portanto vais virar as costas ao projeto, e tipo, ok, mas isto é o meu projeto, eu não posso virar as costas. Estavas focado no que querias fazer. Estava, ou seja, e durante 15 dias foram efetivamente duros. Mas havia também o meu objetivo de empreender e portanto algo que eu não me queria desfocar. E, enfim, 15 dias depois virei a página, decidi tirar um MBA para não ficar aqui a lamentar-me o resto da vida por não ter abraçado este projeto e portanto, ok, vou tirar um MBA, isto vai-me fazer falta e portanto, e foi assim que ultrapassei, mas sem dúvida que seria e teria sido, enfim, a minha história teria sido completamente diferente, claro. Mas assim consegui permanecer com este objetivo de empreender e portanto... Tu já tinhas trabalhado logo depois do curso também tinhas ajudado o teu pai também na empresa dele, na empresa dos teus pais, para poupar algum dinheiro, com disciplina e com foco, para juntar algum dinheiro, que foram no fundo o capital inicial do teu projeto. Tiraste este também XBA, que é uma espécie de MBA avançado, já mais tarde, não é? Enfim, ou seja, uma parceria com a Start Silicon Valley University e a Nova School of Business. Sim, ou seja, isso aí ao longo da vida tem feito sempre atualizações, acho que é fundamental esta formação, este crescimento pessoal, profissional, portanto, claro. E portanto surgiu aqui de mais tarde esta oportunidade de fazer um XBA, achei tipo, o que é isto, porque não
digamos que são, os formadores são tudo empreendedores de Silicon Valley, portanto, sim, alto gabarito. Portanto, aderi, efetivamente foi incrível, foi fantástico, portanto era 100% online, portanto... portanto, continuei então até fazer o meu objetivo de conseguir empreender e, portanto, ia vir. Muito bem, fizeste estudos do mercado para criar uma empresa de visitas guiadas, é o que tu querias fazer, e então tiveste reuniões com os chefes de recepção, diretores de hotéis, que é que os turistas procuravam cá. Começaste como living in Portugal, não era? A primeira coisa toda. E era esta que era em tua casa, Portugal, que era em tua casa, a sala de reuniões, contratavas pessoas em casa Ou seja, sim, organizei não tinham ainda uma sede não séria, havia, claro. Portanto era na sala de casa, naturalmente, na mesa de jantar, e portanto era ali a sede da empresa, portanto, e a partir daí fiz todo um business plan, tentei fazer, também perceber se havia esta necessidade, porque não é daquilo que nós queremos oferecer, é se realmente há necessidade no mercado para criarmos uma empresa, não é? Porque nós podemos ter uma ideia fantástica, mas ela não é para ser vendida para nós, tem que ser o que é que o mercado precisa. Exatamente. E se há esta necessidade, e portanto fui para as recepções de hotéis, falar com diretores de hotéis, de chefes de recepção, perceber se havia esta necessidade no mercado, e portanto percebi que havia uma única empresa que, como tinha monopólio, fazia, enfim, tinha práticas muito pouco recomendáveis assim. E portanto foi muito fácil, portanto, abrir, e a cada ano, a cada mês que passava, os parceiros começaram todos a agradecer e a trabalhar com uma empresa que estava correta no mercado, que tinha uma postura... Pois, quando se tem monopólio é sempre mau, porque não é? Ganham-se vícios. Sim. Foi essa empresa, não vamos dizer nomes, que te ameaçou muito, porque quando tu abriste vieram logo a dizer, olha, você faz favor os flyers todos que tem na net, você não pode... Hotéis, e daí 5 anos eles estavam a acabar e a ir à falência. Exatamente, em 5 anos a empresa acabou por ser vendida, curiosamente, aqui para Lisboa, portanto ainda cá está, embora com outros proprietários, naturalmente. Mas tu foste muito ameaçado, porque não queriam concorrência, é óbvio, não é? Na primeira semana tive todas as inspeções, a ASAI, Inspeção Geral do Trabalho, Inspeção Geral da Mobilidade, enfim. Ou seja, a ARES, estou mesmo a ver, tudo que fosse restauração e turismo. Sim, ou seja, porque surgiu naquele momento, ou seja, antigamente havia muita barreira, que era para ter uma agência de viagens eram precisos 100 mil euros de capital social mínimo, portanto, obviamente que era uma limitação, uma barreira à entrada. Claro. O alvará custava 15 mil euros e, portanto, hoje não custa nada, portanto, qualquer pessoa pode abrir, portanto, está liberalizado, mas na altura eram barreiras muito difíceis e, portanto, mas entretanto surgiu uma figura jurídica que era a animação turística, e aí o capital social mínimo era normal, de uma empresa normal, de 5 mil euros, e o alvará eram 2.500 euros, portanto algo acessível. Sim, portanto, claro. Quando criei a empresa foi com esta figura jurídica, portanto, mas esta empresa não conhecia que a lei tinha alterado e que havia esta figura, e por isso é que me ameaçou, pôr no telefone e ligou-me e disse: o senhor tem 8 dias para retirar todas as brochuras dos hotéis, caso contrário eu vou chamar todas as entidades, e a verdade é que 8 dias depois, 15 dias, apareceram todas as inspeções, felizmente estava tudo legal, e a coisa correu, mas pronto, isto é muito... não, tens cabeça, não ias ter a coisa sem estar assegurado, obviamente. É engraçado porque a tua mascote no princípio, neste Living in Portugal, era o Galo Barcelos. Sim, ou seja, também era o símbolo de Portugal no mundo. E pensando bem, tu também és de Barcelos. És também lá perto. Barcelos, sim. Mas sim. O mais engraçado é que eu descobri há uns anos que o Galo Barcelos é uma coisa, eu achava que era uma coisa antiga, não é? A lenda é antiga, mas é uma invenção de António Ferro de 1931. A primeira vez que ele inventou. Foi ele que inventou o Galo Barcelos, como inventou as marchas polares, também é uma coisa que vem de 32, não é uma coisa não muito antiga sequer. Mas acabou por ser, digamos, a imagem de Portugal no mundo. Sim, ou seja, completamente. Foi muito bem lançado. Turismo Portugal, visionário também. Imagem, exatamente. E portanto acabou por... E fomentou o artesanato local e fez muito bem. E é engraçado. Depois, tu começaste numa altura em que não havia, o turismo era quase residual, só 2 anos depois, 2004, sim, fez agora 21 anos. 2004 foi o lançamento. Tiveste porque 2 anos difíceis. 2004 porque veio o Euro 2004. E, portanto, é agora. Não é? Ou seja, é agora que efetivamente vamos ter turismo em Portugal. Os estádios e aquelas coisas. Exatamente. Portanto, embora o turismo para futebol é um turismo que desplanada, cerveja, e portanto nada de turismo cultural, não é? Ou seja, e a empresa que tinha criado na altura era para fazer visitas ao património histórico ou cultural. Do Porto, portanto, e do Norte. Porto e Norte. Ou seja, o que quer dizer que naquele momento
Nós tivemos um serviço, 2 serviços. E, portanto, durante 2 anos foram, sem dúvida, muito duros, muito difíceis. E só em 2006 que qualquer retorno financeiro? Zero, durante 2 anos. Zero. Mas em 2006 ainda tinha que colocar, naturalmente. Tinhas que ainda investir. Em 2006, então, é que veio a Ryanair e aí mudaram as coisas, não foi? Ou seja, a partir do momento que entra a Ryanair no Porto, sem dúvida que o turismo começa a aparecer, não é? Ou seja, e há este boom, enfim, que foi aqui, digamos que ano após ano, e nós felizmente sempre nos adaptámos para criar oferta e nos adaptámos a esta procura para crescermos em conjunto e portanto digamos que foi aqui surfar aqui esta onda em conjunto, sempre oferecer ao mercado aquilo que o mercado necessitava e produto com qualidade e serviço, exatamente, muito importante. Que é fundamental. Vocês especializaram-se nisso, essa coisa personalizada dos guias personalizados. É muito engraçado experiências incríveis. Experiências, não é? Claro, primeira sede na tua sala, como tu disseste, Portugal e Espanha, desde 2004, oferecem tours, atividades, experiências de turismo personalizadas de alta qualidade para viajantes de todo o mundo. Vocês têm aquele atendimento de 24 horas por dia, 365 dias por ano, que é muito importante. Estou a pensar nestas... Tu és apaixonado por viagens desde a primeira vez com 5 anos que foste com a tua tia-avó passar a primeira vez que estiveste longe dos teus pais. Ou seja, é incrível que os meus pais também não queriam acreditar que eu, esta minha tia-avó que vivia aqui em Lisboa e portanto... Deixa-me levá-lo. Férias no meu tempo, eram 3 meses de férias, sinais de que queria vir de férias e ela falou com os meus pais para me trazer, mas deixa-me trazer o 3 meses, ele tem 5 ou 6, tinha 6 anos na altura, portanto, mas cuidado, olha que você vai chegar a Lisboa, na altura ele vai chorar todos os dias. Ou seja, era plano nacional, ou seja, era um dia quase para chegar a Lisboa, portanto, imagine que ele chega a casa, vai chorar, vai ter que o trazer, e só me custou a primeira noite, a partir daí foram 3 meses entre Lisboa, Algarve, deslumbrado total, e portanto, percebi que realmente as novidades que era uma pessoa do mundo, e portanto, a partir foi o problema, ela teve problema de devolver-te aos pais. Sem dúvida. Quase. Muito bem, é muito gira esta viagem que tu fizeste, e depois houve outro impulso, que foi quando na escola, quando tu estudaste os descobrimentos portugueses e disseste, nós andámos a conhecer o mundo inteiro, eu também quero dar a conhecer, eu próprio quero conhecer e quero dar os estrangeiros a conhecerem Portugal. Incrível. Começaram este movimento global, no fundo, é verdade. Esta inspiração nos descobrimentos portugueses é incrível, e cada vez que chega uma ex-colónia nossa, enfim, é um prazer e um orgulho enorme, é efetivamente algo que tipo, eu já tive, sei lá, Colónia do Sacramento, no Uruguai, que era nosso, completamente o brasão, toda a Fortalezas, incrível, em qualquer parte do mundo é incrível, como é que, eu lembro que entrei numa sala e estava um grupo de escolas de primária, com a professora a explicar, imagina naquele mundo, naquela altura, este povo que não tinha GPS e conseguiu descobrir e estar nos 4 cantos do mundo e falar de português e de Portugal. Eu recordo-me que a entrada dessa casa era baixinha, portanto nós éramos uma estatura baixíssima naquela altura ainda, portanto, mas é algo que de um orgulho enorme, não é? Claro, ou seja, claro. Foi uma inspiração também ao longo da vida e nos negócios, que não é esta bravura dos portugueses que também me faz muitas das vezes, tipo, é possível na Malásia, no Macau, em Timor, é impressionante. Sim. No Sri Lanka, tanta coisa portuguesa, é impressionante. Ilhas, não é? Aquelas ilhas das Seychelles. Tu fazes cerca de 25 viagens por ano. Sim, por ano, entre 25 a 30, sim. Portanto, quer dizer que 1/3 do ano passas lá fora. Pelo mundo. Mas, como tu dizes, eu tenho a sorte porque me divirto, não é trabalho, mas que ao mesmo tempo é o que eu adoro fazer. Eu adoro fazer, portanto, não muitas das vezes custa, como é óbvio, levantar e ter voos às 5 e 6 da manhã, enfim. Aeroportos, enfim, dormir fora de casa, com todas as circunstâncias, mas é incrível, ou seja, e em cada viagem há sempre algo, e parto sempre com com open mind do que vou encontrar. Portanto, nunca vou com aquela sensação de que se calhar não vai ser igual à nossa cultura. Ou seja, obviamente que não, ou seja, eu tenho que ir com espírito de absorver e de beber. Alargar os horizontes. Exatamente, e portanto é sem dúvida, cada viagem é incrível e única, portanto muitas das vezes a Índia, não sei, mas aquilo, não, a pessoa tem que ir com aquela mente aberta de que tipo, é aquela cultura que eu vou ver, eu não vou ver algo igual ao que nós temos. E gostas de provar coisas e contatar com a população. Por que foste comer sapos e tartarugas na China, como é que é possível? E foi uma sorte não teres comido morcegos e pangolins. Sapo é melhor que galinha. Nós tínhamos 2 pratos, galinha e o sapo era delicioso. É incrível, mas são salados temperos. Sapos enormes, ou seja, não é aqueles sapinhos que não são raros. Okay. Uma sorte de não teres comido morcegos e pangolins. Pronto.
Mas pronto, aquela Tailândia a gente come, como aconteceu, as tarântulas e aquelas coisas, mas isso sabe a frango porque é tudo mesmo óleo. Sim, ou seja, caramelizado ou uma coisa assim. Sim. Mas, de facto, entre experiências, por exemplo, depois casaste na Jamaica, que é extraordinário, casaste com a tua namorada de 12 anos, a querida Sofia, que já vinha da faculdade, numa praia na Jamaica. Também foi uma viagem também não foi planeado, nós fomos de viagem e, portanto, no voo, na revista de bordo, percebi que a Jamaica era conhecida, não fazia a mínima ideia, pelos casamentos sim, exatamente, pelos casamentos na praia. E, portanto, eles efetivamente tinham lá o casíbal na praia e, portanto, eu não levava nada preparado e fui com as minhas havaianas, com os meus calções de ir à praia e, portanto, enviei uma mensagem para casa, para os meus pais e para os pais da Sofia e para os meus irmãos. Casámos dentro de 2 dias na Jamaica. Se quiserem vir, venham. Já agora como é que era para fazer a prenda? O copo d'água, não, aliás. Não, havia aquele, quando se ia casar, a prenda que se dava... o dote? Sim, mas, enfim, mandei-lhes que podem fazer a prenda para o nido dos noivos. Também não chegou nada. Talvez não levas, portanto, não temos festa, também não tens nada, direito a nada. Muito bem, e depois deste tu fizeste a mota de neve num glaciar da Islândia, foste de mototáxi conhecer uma favela ali naquela fronteira de Iguaçu, que no fundo juntou a Argentina, o Brasil e o Paraguai. Andaste no topo do Everest de helicóptero com uma garrafa de oxigênio, claro. Subiste ao Monte Fuji. De facto, rickshaw, a conhecer o centro histórico de Nova Delhi, mas houve aqui, por exemplo, um susto, por exemplo, nos picos da Europa, fizeste uma viagem numa autocaravana, e às tantas, mas é verdade que tu contas isto, caiu um nevoeiro tão cerrado que vocês podiam ter morrido ali. Ou seja, essencialmente nós saímos da autocaravana e, porque semanas depois aconteceu precisamente algo fatal, ou seja, nós começamos a caminhar para ir buscar água, e aí eu com um colega meu, e de repente abate-se uma nuvem, nós estávamos densa, e portanto e a pessoa de repente perde a noção de onde fica, de onde está, e começámos a caminhar, ou seja, nós começámos a caminhar a pensar que estávamos em direção à autocaravana, mas não se via qualquer luz, qualquer sinal de nada, e percebemos que, espera aí, nós estamos a caminhar já há algum tempo, felizmente, os primeiros GPS que surgiram, o meu colega o pai tinha comprado, oferecido enfim, e foi ele que nos salvou a vida. Ele ligou aquilo, tentou apanhar ali sinal, e estávamos completamente em rota de 180 graus, ou seja, estávamos completamente a caminhar num sentido, ou seja, nós iríamos provavelmente caminhar a noite toda, porque não íamos encontrar nada, e portanto no meio de um deserto, de falésias, e portanto, curiosidade, 15 dias depois, uma professora aqui acabou por ter uma fatalidade, precisamente uma coisa do género. Aqui, e o último susto não foi há muito tempo, foi no verão de há 2 anos, à vinda do Egito, que também houve uma despressurização, vocês começaram a ficar sem ar Sim, ou seja, foi algo, susto. Estavas com a mulher e com o Bernardo e o Salvador, estava a família toda? Um ano depois é que consegui até escrever no meu artigo de blog, porque efetivamente foi algo, eu nunca durmo no voo, ou seja, para dormir é mesmo difícil, portanto eu faço voos de 18 horas e portanto, enfim, mas 12, 14 horas de voo e não durmo. E precisamente estava a começar a ficar com sono. E de repente o voo ia completamente tranquilo e portanto e de repente caem as máscaras de oxigênio, mas não há qualquer mensagem de ninguém, nem dos comandantes, nem comandante, ninguém, portanto caem as máscaras, o avião já tinha alguns anos e eu lembrei-me vou tirar uma fotografia, meu Deus, tipo, o avião está num estado que já se começa a desfazer aos bocados. E tiro uma foto e vou para tirar a fotografia e de repente começo a perceber que estou a ficar sem visão, começo a ficar a desmaiar. E aí é que eu percebo, estamos perante exatamente, e enfim, acordo, explicaste as pessoas, quando olho para o lado, a enfermeira, a hospedeira já desmaiou, ou seja, haviam 2 ou 3 hospedeiras já desmaiadas, e depois vejo uma que ainda se levantou e desmaiou pelo corredor mesmo, ou seja, portanto, falta de oxigênio de cima para baixo, ou seja, eu olhei para o lado, a minha esposa, os filhos, estava tudo com aquela cor completamente amarelo, verde, algo completamente, tudo já a dormir, já sem oxigênio. Portanto, eu acredito que provavelmente na cabine do piloto, para não haver qualquer mensagem,
teria acontecido algo, que nós estávamos em velocidade cruzeiro, estávamos em piloto automático, e portanto a sorte é que era um voo charter e ia uma segunda equipa que ia trazer o avião de regresso. Então foram eles que assumiram? A partir daí, um deles apanhou a botija de oxigênio, portanto, colocou as portáteis, foi reanimar as hospedeiras e foram para dentro do cockpit, provavelmente também reanimar, não sei, ou seja, foi um drama, efetivamente. Um susto. Pronto, as tuas Living Tours, nós estamos a terminar, temos mesmo a despedir-nos. Tu, com esta empresa, continua a fazer grandes aventuras e experiências extraordinárias. Estou a pensar neste voo de helicóptero no Val do Douro, as maravilhas vulcânicas na Ilha Terceira, a espeleologia na Rábida, este workshop de poncha na Madeira, a excursão de catamarã na Graciosa, a pisa da uva na Hervideira, a Adega Hervideira, a aula de culinária da paella em Valência. Isto é extraordinário, são experiências fantásticas que tem a vossa agência, e também as aventuras co-steering, saltos de falésia, piloto por um dia, skydive, submarino em Tenerife, muito curiosas estas experiências. Nós temos mais de 2.500 tours, atividades e experiências em toda a Península Ibérica. E, portanto... Também tem este social living tourianos que no fundo apoiam causas, não é? Sim. Como a Casa, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, o Make-A-Wish, que vocês colaboraram também, tem estes 5 valores: paixão, serviço, experiência, inovação, excelência, e portanto, de facto, é a diferença que vocês são, de facto, viajantes e não é só os turistas. Vocês ajudam as pessoas a conhecer. Acho que também não faz sentido se não tivermos aqui este impacto, seja social, seja ambiental, e portanto temos um bosque com 6.000 árvores para, enfim, compensar aqui também o dióxido de carbono que lançamos para a atmosfera. Enfim, há aqui algum cuidado social e ambiental que acho que não faz de outra forma de sentido. Foi um grande prazer conversar contigo, Rui. É engraçado porque mesmo num mundo muito complicado, e como agora está, e muito incerto, vocês continuam a lutar para que este turismo seja sustentável e que se consiga equilibrar a vida profissional, a vida pessoal, o bem-estar físico, o bem-estar mental, e portanto, e com estas experiências que são de facto muito diferenciadoras e curiosas. Tenho um catálogo fabuloso de experiências e de viagens já marcadas. Quero muito que tu voltes a contar mais histórias vossas, aventuras vossas, até o turismo médico, por exemplo, é uma coisa também que vocês vão se dedicar agora. Tens esse protocolo com a CUF, e que eu vi muito na Turquia e na Costa Rica, havia muito este ano de turismo também. É uma janela que se abre, mas de facto o mundo está muito incerto, mas vocês continuam a lutar pela excelência e com programas com qualidade, o que é extraordinário. Acho que não faz sentido de outra forma, ou seja, nós temos que oferecer produto com serviço e valor acrescentado ao mercado, só assim é que nos podemos permanecer por muitos anos, ou seja, o cliente hoje em dia tudo está online, tudo está toda a gente faz comentários e portanto ou nós temos qualidade no serviço que apresentamos, ou vamos ser ultrapassados e, portanto, vamos sair do mercado. E, portanto, é daí que nasce este cuidado de foco no nosso cliente e no nosso serviço. Muito obrigado por teres vindo e tudo bom para a Living Tours. Obrigado, João. Muito obrigado. O prazer é meu. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.